nem estava aqui no Brasil no dia 8 de janeiro, continua a perseguição o tempo todo. Vira mexe onde você pergunta, está com medo de ser preso? Tudo pode acontecer. Não tem motivo hoje em dia para ninguém ser preso no Brasil. Qualquer um pode ser preso e não se diz o motivo e ponto final. A busca e apreensão na minha casa não teve o aval, o MP foi contrário. A prisão dos meus assessores, o MP foi o contrário, não concordou com aquilo, e mesmo assim o Ministério Público está ignorado aqui no Brasil. É uma figura decorativa. Parabéns à senhora Lindora pela seus posicionamentos que tem tido nessas questões. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 10 de maio de 2024, são 18 horas. O Bolsonaro é muito engraçado, né? Esse vídeo foi gravado quando o MPF, né, a Procuradoria-Geral da República, ainda estava na mão dos aliados dele. A tal da Lindora e do Augusto Aras, ela era a vice-procuradora-geral da República, o Augusto Aras era o procurador, e, na verdade, eles passaram 4 anos aí engavetando tudo contra o Bolsonaro, e hoje aí estão escondidinhos debaixo da mesa, esperando que qualquer hora a justiça vá atrás deles por terem prevaricado em relação aos crimes de Bolsonaro. Mas ele está com medo há muito tempo de ser preso, e nesse mês de maio ele está com muito mais medo de ser preso. E nesse contexto a semana não termina bem para Bolsonaro, e eu vou explicar para você por quê, e isso se deve a uma decisão que o STF está para tomar a qualquer momento. Na verdade, já começou a tomar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Muito bem, advogados veem prisão iminente de Bolsonaro e pedem habeas corpus ao Fux, ao STF. E, na verdade, os advogados que pediram não são advogados de Bolsonaro. Mas a resposta do Supremo a esse pedido de salvo-conduto, houve um pedido de salvo-conduto para o Bolsonaro que garanta que ele não vai ser preso por golpe de Estado. E, na verdade, isso já tinha acontecido, né? No ano passado. Na verdade, houve no começo do ano passado, logo que ele voltou ao Brasil, e havia uma grande expectativa de que ele poderia ser preso a qualquer instante, e esses advogados pediram, e agora volta outro grupo de advogados a pedir salvo-conduto. É a segunda vez que pedem salvo-conduto para ele, e agora numa situação muito mais candente, porque a Procuradoria-Geral da República a qualquer momento deve emitir a denúncia contra ele ao STF. Ele já a Polícia Federal já pediu o indiciamento dele ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República pediu mais informações sobre a ação da Procuradoria-Geral da República, sobre a ação da Polícia Federal contra o Bolsonaro, o indiciamento, no caso das vacinas, e agora vem esse novo pedido para que o STF dê um habeas corpus preventivo, ou um salvo-conduto de que ele não vai ser preso por golpe de Estado. Ele já fala isso há bastante tempo, que não pode ser preso por golpe de Estado porque ele não estava aqui no dia 8 de janeiro. Sim, ele fugiu do Brasil 2 dias antes do que ele disse que ia fazer e ficou lá nos Estados Unidos até ter certeza que ele não teria ordem de prisão contra si pelo golpe ter falhado. Agora, veja só como é que termina a semana para o Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques vota contra salvo-conduto para que Bolsonaro não seja preso por golpe de Estado.
ministros analisam em sessão virtual habeas corpus impetrado pelo advogado Djalma Lacerda, que não consta da lista de representantes oficiais do ex-chefe do Executivo na Justiça. Veja, esse pedido não foi feito pela defesa do Bolsonaro. Foi feito, vários advogados costumam pedir para ele não ser preso, mas nesse caso está havendo uma decisão um pouco diferente do Supremo, você já vai entender. O ministro Cássio Nunes Marques votou nesta sexta-feira 10 para que o Supremo Tribunal Federal negue um pedido de salvo-conduto ao Bolsonaro para que ele não seja preso sob acusação de golpe de Estado. O habeas corpus em análise pela Corte Máxima do país foi impetrado pelo advogado Djalma Lacerda, que não consta da lista de representantes oficiais do ex-chefe do Executivo. Os ministros analisam até a próxima sexta-feira, dia 17, um recurso desse Lacerda contra a decisão monocrática de Cássio Nunes Marques, que negou o pedido inicial do advogado. Então o advogado foi lá, pediu esse salvo-conduto para o Bolsonaro e o caso caiu na mão do Cássio Nunes Marques. E o Cássio Nunes Marques, veja bem, negou o pedido, mas não foi apenas porque o cara não é, o tal advogado não é representante do Bolsonaro. Tem uma outra razão. A avaliação do relator é de que a jurisprudência do STF é de que não cabe habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro da Corte Máxima. No caso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que colocou o Bolsonaro na mira da investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Então, veja bem, o que o Cássio Nunes Marques disse é o seguinte: não haverá habeas corpus se o Alexandre de Moraes pedir a prisão de Bolsonaro. É isso que você está ouvindo. Cássio não viu ilegalidade evidente que autorizasse a concessão de um habeas corpus de ofício, ou seja, superando a jurisprudência do STF, que não admite esse tipo de habeas corpus. Então, se o Alexandre de Moraes decretar a prisão do Bolsonaro, ela vai ser cumprida e aí ele vai ter que recorrer ao plenário do STF para relaxar essa prisão. Além disso, destacou que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência de Bolsonaro autorizando a defesa técnica, isso é óbvio. O habeas corpus foi impetrado com o pedido principal de trancamento do inquérito sobre suposto envolvimento de Bolsonaro por crime de golpe de Estado. O advogado destaca que, como o ex-presidente é alvo de uma série de investigações e argumenta que nenhuma tentativa de golpe houve por parte de Bolsonaro em direção à realização de um golpe de Estado, muito menos com violência ou grave ameaça, que esse inquérito seja trancado e ele não possa ser preso. Então, agora o Bolsonaro termina a semana sabendo que o STF não tem a menor intenção de garantir a liberdade a ele e muito menos de encerrar o inquérito contra ele. Então ele não tem salvo-conduto de que não vai ser preso e não tem possibilidade de ver esse inquérito contra si parar. Uma péssima forma de Bolsonaro terminar a semana num péssimo mês em que ele está escondido num hospital, em uma internação sem absolutamente nenhuma razão. Veja só, não há menor sentido e ele está internado todo esse tempo até o fim do mês. Ele cancelou todas as agendas dele até o final do mês por causa desse problema aqui, a erisipela na perna dele, que é um problema, não é? Forma uma ferida, tal, mas não há nenhum risco iminente para a vida dele.
Inclusive, quando ele teve isso em uma outra oportunidade, quando terminou a eleição de 2022, ele teve o mesmo problema e inclusive formou uma ferida mais feia na época, e ele não foi internado porque não é o caso. Ele pode muito bem ir para o hospital, tomar os remédios, fazer o tratamento e voltar para casa. Só que ele não está fazendo isso, ele cancelou todos os seus compromissos até o fim de maio e está morando no hospital. Isso no mês em que a PGR vai simplesmente fazer uma denúncia contra ele por roubo de joias e tentativa de passar para frente, de mandar para fora do país para vender. E é isso que a Polícia Federal está fazendo até agora lá, levantando esse caso, e quando voltar vai entregar para o Procurador-Geral da República, e ele pode aceitar e fazer a denúncia, e dificilmente não vai fazer isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.